Castor de Andrade foi um famoso bicheiro e contraventor carioca e um dos maiores patrocinadores do Carnaval do Rio de Janeiro, além de um habilidoso estrategista dentro dos meandros dos jogos de poder. Com a fama de criminoso romântico, Castor proibia a venda de drogas nos pontos de bicho que controlava e impedia a venda de bebidas alcoólicas a menores de idade nos bares que hospedavam suas máquinas. Mais do que um contraventor, dono de uma rede de jogatina ilegal, ele esteve intimamente envolvido com o carnaval e o futebol carioca, além de estabelecer relações com figurões da política nacional. Até hoje, seu nome é lembrado não só quando se fala na história do jogo do bicho, mas quando se fala sobre a própria história de Bangu, lugar onde Castor e sua família fincaram raízes e fizeram história. Fala galera, aqui é João Paviotti, tudo bem com vocês? Novamente aqui para contar mais uma história para vocês, mas antes disso eu peço encarecidamente o like de vocês. Deixa o like logo no começo, que vocês sabem que tudo que a gente produz é de boa qualidade, e se você não gostar no final, você tira o like, mas vamos começar com positividade, né? Também peço para você se inscrever no canal e ativar o sininho para que o YouTube possa mandar para vocês tudo que a gente produz, para que vocês possam se deliciar com as nossas produções e os nossos vídeos, tá? Hoje a gente vai contar a história do maior contraventor do jogo do bicho, o chefão, o capo, Castor de Andrade. Vocês pediram muito nos comentários, a gente tem um vídeo de muito sucesso sobre o jogo do bicho e a gente veio trazer essa história para vocês. Edu, roda a vinheta. Galera, antes de começar esse vídeo que vocês pediram, eu gostaria de falar da empresa Insider, tá? Tô muito feliz, inclusive, de ter parceria com eles nesse momento. Cara, eu curto muito essa marca. Eu já tinha visto ela em outros canais, a galera falando e tal, e agora a gente tem a honra de ter uma parceria com eles. E você sabe que uma parceria com a gente é uma parceria também com vocês. Tipo, pra eu que vivo numa correria, tipo, eu dou aula, faço exercícios, gravo conteúdo, escrevo textos, tenho uma vida bastante corrida, a camiseta da Insider me caiu como uma luva. A Insider faz as suas camisetas com uma tecnologia única que desamassa no próprio corpo. Eu mesmo não tenho nem ferro em casa. É só vestir e já era, mano. Sai pro corre e boa sorte. O dia tá ganho. E assim, pessoal, a gente tá quase no final do ano. E tem coisa melhor do que garantir uma peça dessa, tanto para você quanto para dar de presente para os outros? E foi pensando nisso, e na nossa conversa, que a Insider disponibilizou pra gente o cupom Iconografia 15, que garante para você 15% de desconto. O Edu já colocou na tela aí o QR Code e também o link na descrição. Nesse mês de novembro é o mês do Black Friday, então corre lá no site da Insider, porque o site tá cheio de promoção. A hora é agora, galera. Já garante o seu presente, o presente da tua mina, o presente do teu mano, para dar no Natal. Tem produtos no site com 40% de desconto. E se você utilizar o nosso cupom, é tiro certo. Desconto em cima de desconto. Bom, o papo tá dado, entra lá no site, usa o cupom Iconografia 15 e garanta o seu desconto e uma boa compra. Agora vamos para a história. Galera, criado em 1892, o jogo do bicho movimenta milhões de reais todo ano. Embora seja considerado ilegal, é uma contravenção praticada em todo o território nacional. Tem gente que nem sabe que o jogo é ilegal. Surgido no Rio de Janeiro, ele foi se espalhando pelo país e em 1960 teve sua história marcada por uma disputa por pontos do jogo. Essa disputa, onde vários caras estavam ali disputando pontos, teve seu fim quando Castor de Andrade entrou na jogada e dividiu a cidade dos principais banqueiros cariocas, estabelecendo pactos que colocaram fim a uma disputa sangrenta naquele período. Castor de Andrade se firmou como um dos principais e mais conhecidos nomes do jogo do bicho. A sua história está totalmente ligada à trajetória que esse jogo tomou no Brasil entre os anos 60 e os anos 70 do século 20. Galera, o nome dele era Castor Gonçalves de Andrade e Silva. Ele nasceu em 1926 na própria cidade do Rio de Janeiro. Ele era filho mais velho de seu Zizinho e Dona Carmen. Ele conheceu inclusive o jogo do bicho através de sua avó materna. A avó dele materna, chamada Dona Eurídice, completava a renda de sua casa atuando como apontadora do jogo do bicho. A apontadora é aquele cara que fica na banca ali fazendo os jogos, tá ligado? Seu Zizinho, que era pai dele, trabalhava como maquinista. É maquinista de trem. Era visto como um homem trabalhador e muito querido em Bangu, onde morava, que é um grande bairro do Rio de Janeiro. Quando se casou com a mãe do Castor, a Dona Carmen, o seu Zizinho assumiu os pontos da sogra e passou a ter mais influência no local onde eles viviam. Então você pode ver que a família
família do Castor inteira aí já mexia com o jogo do bicho. Em entrevistas dadas nos anos 80 e 90, Castor de Andrade falou sobre sua relação familiar com o jogo do bicho. Ele destacava a influência da avó em todo esse processo. Quer dizer, ele aprendeu todo o trampo do jogo do bicho com a própria família. Nasceu respirando o jogo do bicho. Na escola, galera, na infância do Castor, ele era considerado um aluno brilhante. Apesar de não se dedicar tanto, né? E faltar bastante às aulas. Segundo ele, era uma característica natural, porque ele pegava as coisas muito rápido. O Castor, galera, estudou em 2 colégios bastante tradicionais na adolescência, no Rio de Janeiro. O São Bento e o Pedro II. Mas ele sempre cabulava a aula, dava um jeito de matar a aula pra ir na praia do Flamengo nadar. Nessa época, o Castor já andava pelas ruas de Bangu ostentando o fato de ser herdeiro de seus vizinhos, na época presidente do Bangu Atlético Clube. O pai dele, além de ser bicheiro, já era presidente do Bangu. Com o tempo, galera, o pai do Castor passou a controlar bancas do jogo do bicho em todo o território do Rio de Janeiro. Com o tempo, o pai do Castor, dos seus vizinhos, ele foi passando os controles das bancas do jogo do bicho que ele tinha, não eram poucas, pro próprio Castor de Andrade. Apesar da mãe do Castor falar que não queria ele envolvido com aquele negócio. Galera, com pouco mais de 20 anos, quando o cara tá saindo da adolescência ali, entrando na vida adulta, Castor de Andrade já assumiu o negócio inteiro da família, antes mesmo de entrar na faculdade. Em 1962, ele se formou na Faculdade Nacional de Direito, mas nunca trabalhou na área, só era formado e tinha bastante conhecimento porque ele fez a faculdade de forma muito séria. Ao longo da sua vida, pessoal, as suas atenções sempre estiveram voltadas exclusivamente para o jogo do bicho, o carnaval e o futebol carioca. Essa tríade aí tão famosa na região fluminense. Muito inteligente e culto, ele conseguia transitar sem problemas pela elite carioca, ao mesmo tempo que se relacionava com os mais diversos criminosos da época e com as comunidades do Rio de Janeiro. Galera, além do jogo do bicho, outra paixão do Castor de Andrade era futebol. E ele herdou o time do Bangu do pai dele. A influência que o pai dele tinha no time do Bangu acabou passando para ele. Com esse time, o Castor de Andrade conquistou títulos e muita influência no futebol brasileiro, vendo seu time conquistar até o vice-campeonato carioca em 1965 e o título carioca em 1966. O Castor, galera, sempre acompanhava os jogos do Bangu à beira do campo. Ele era o que a gente chama de torcedor fanático. Em 1966, a final foi entre Bangu e América, 2 times que viviam numa extrema rivalidade dentro e fora de campo. Para vocês terem uma ideia, galera, do fanatismo do homem, naquele jogo, aos 27 minutos do segundo tempo, o juiz marcou um pênalti duvidoso a favor do América. E para surpresa de todos, Castor invadiu o campo, tirou um revólver da cinta e partiu pra cima do árbitro. Muito louco, né, velho? O Castor foi contido nessa fita aí pelo chefe de segurança do estádio, mas seguiu vendo a partida da beira do campo e vendo seu time vencer a partida por 3-2 em mais um pênalti extremamente duvidoso. Mas agora pro lado do Bangu. O Bangu foi campeão carioca e Castor de Andrade continuou se cedendo quando se tratava de seu time. Em 1967, ele invadiu armado um estúdio de televisão durante uma transmissão de uma mesa redonda. Porque, olha só, pessoal, um dos comentaristas teria insinuado que ele havia subornado o goleiro do Botafogo para que ele entregasse o jogo. Apesar, galera, das muitas polêmicas em que o Castor de Andrade se envolvia, ele era adorado em Bangu e exercia uma grande influência em todos à sua volta. Enquanto conquistava cada vez mais admiradores por sua influência no futebol, ele também ampliava cada vez mais os seus negócios no jogo do bicho. À medida que o dinheiro aumentava, mais a sua rede de influências ia crescendo e ele se tornou uma espécie de mecenas do século XX, financiando times de futebol, de carnaval e times cariocas. Um parênteses aqui para explicar o que é mecenas, é um termo que a gente usa na história para falar sobre patrocinador e patrocinadores, né? Então a gente sempre usa esse termo mecenas para o cara que arranca um dinheiro no bolso para patrocinar atividades culturais, esportivas, etc. O Castor, galera, tinha um olhar afiado para os negócios que administrava e promoveu uma verdadeira revolução na organização do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Conforme a gente destacou no começo, antes da chegada do Castor de Andrade, um monte de bicheiro se organizava como queria. Era uma bagunça o Rio de Janeiro. E quando um bicheiro atravessava o território do outro, dava uma guerra, dava um conflito. Então o que o Castor de Andrade fez? Ele fez uma reunião com os principais líderes do jogo do bicho e fatiou o Rio de Janeiro em vários territórios para que cada bicheiro, cada banqueiro do jogo do bicho ficasse com o seu espaço e se ele quisesse ocupar o espaço de outro, teria que pagar. Então o Castor, como era bastante respeitado por todos os banqueiros do jogo do bicho, ou seja, os chefes da contravenção, ele foi considerado aí o chefe do sindicato desses bicheiros, o que é um cargo extremamente poderoso. Seja à frente do Bangu ou da escola de samba Mocidade, ao qual
qual ele era presidente, Castor sabia usar o seu carisma e a sua inteligência para conseguir o que queria, sempre. Ao mesmo tempo, também não hesitava em usar a violência para lidar com seus desafetos, nem deixar seu temperamento explosivo falar mais alto em situações de confronto. Ele era um cara calmo? Era, mas quando o bicho pegava também, sai de baixo, ninguém conseguia segurar ele. Durante a ditadura militar, o Castor de Andrade estabeleceu relações com militares e agentes de segurança pública desonestos, e eram eles que atuavam como seus capangas, para resolverem aí possíveis conflitos na região dos jogos do bicho em que ele administrava. Para vocês terem uma noção, a gente sempre fala aqui, quando a gente está falando de segurança pública, que a relação promíscua entre a polícia e a bandidagem, ela começa a ocorrer em grande escala durante o auge do jogo do bicho, que era controlado pelo Castor de Andrade. Ele manteve sempre uma relação cordial com os militares, mas essa relação, ela teve um prazo de validade, que foi em 1968, quando o general Luiz de França Oliveira comandou uma grande ação contra a contravenção no Rio de Janeiro. Nessa época, no final dos anos 60, diversos bicheiros foram presos, centenas de bancas do bicho foram desmontadas e Castor de Andrade foi preso 3 dias depois do início da operação. Isso foi só uma das primeiras vezes que o Estado investiu contra os contraventores do jogo do bicho. Geralmente era aliado. Ele foi preso como contraventor e levado para o presídio de Ilha Grande, acusado de enriquecimento ilícito. Mas como eu disse, ele ficou poucos dias lá. Em Ilha Grande, Castor de Andrade não recebeu o tratamento de um preso comum. Ele não ficou em uma das celas minúsculas do presídio como qualquer encarcerado comum ficava. Castor foi colocado em uma casa grande de 8 quartos, toda reformadinha. Ali, dentro da cela, ele tinha 4 empregados contratados por ele, um mordomo, e assistia às apresentações da escola de samba, tinha acesso a telefone, salão de jogos, cinema e, claro, a futebol. Muito futebol. Sua vida na prisão, nesse período, em poucos dias que ele ficou lá, corria como se estivesse em liberdade, curtindo o período de férias. Lógico, estava preso, mas era uma prisão que era muito diferente dos outros encarcerados mais pobres. Após entrar com recurso no STF, rapidamente Castor de Andrade conseguiu o habeas corpus. Mas galera, ainda não era dessa vez que ele gozaria de sua liberdade totalmente. Ao chegar no aeroporto, Castor de Andrade foi preso acusado de contrabando. Os caras realmente queriam investir em cima dele para fazer populismo. Aí ele foi levado para outro presídio, o presídio Ilha das Flores, e ali ele teve um tratamento mais duro, sendo colocado em uma solitária. E a mídia mostrou que ele tinha um tratamento mais duro ali naquele momento. Castor conseguiu sua liberdade um mês depois e voltou para Bangu, onde seguiu seu processo de expansão dos seus negócios. O Castor, após sair da prisão no final dos anos 60, ele monta um pesqueiro em Porto Seguro e passa a ganhar muito mais que os outros negócios semelhantes da região. E Castor de Andrade viu que ele tinha que melhorar a sua relação com o alto escalão da ditadura militar. E apesar de haver uma forte suspeita que ele estava envolvido em negócios ilegais na Bahia, nada foi comprovado. Paralelamente a isso, ele aumentava sua influência política, sendo chamado pessoalmente pelo presidente João Figueiredo para ajudar na campanha de Moreira Franco, em sua tentativa de evitar a eleição de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Castor de Andrade, galera, transitava tranquilamente pelo alto escalão da política brasileira, estando envolvido diretamente em questões políticas do país e mantendo negócios com os militares. Depois que ele foi preso, nos anos 70 aos anos 80, ele fez uma relação muito boa com os caras. Ele foi responsável, inclusive, pela criação da cúpula do Jogo do Bicho, que mais tarde se transformaria na LIESA, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, uma instituição legalizada que comanda o Carnaval Carioca. O Castor de Andrade continuava sendo considerado o capo, o chefão da contravenção. Nos anos 90, final dos anos 80 e início dos anos 90, há uma nova investida do estado do Rio de Janeiro contra os bicheiros. Essa investida tem o nome de Denise Frossat, que era a juíza responsável pelo caso e jurou que combateria todas as contravenções do jogo do bicho. Castor de Andrade foi um dos caras que mais estiveram no alvo tanto do Ministério Público quanto da Justiça. Ele foi para vários julgamentos, foi condenado e ficou preso alguns meses também. O Castor, galera, depois de ter ganhado muito dinheiro, de ter sido muito influente, perdeu a vida dia 11 de setembro de 1997. Ele jogava cartas na casa de um amigo no bairro Leblon quando sofreu um ataque cardíaco fulminante que tirou a sua vida. Seu corpo foi velado na quadra da Mocidade no Carnaval de 1998. Ele foi homenageado pelo público, pelos foliões, que fizeram 1 minuto de silêncio em sua homenagem no meio da avenida. De tudo que nós dissemos aqui, ainda tem a briga dos seus herdeiros. Quando o Castor de Andrade faleceu, houve uma divisão de sua herança entre seu filho, o seu genro e o seu sobrinho. Mas esse é um fato que a gente comentou no vídeo sobre o Jogo do Bicho e sobre o Escritório do Crime que nós temos aqui no nosso canal. E já que a gente terminou esse vídeo aqui, que a gente falou intensamente sobre a história do Castor,
Vai lá ver esses 2 vídeos aí, vou pedir para os editores deixarem no card para vocês, que vocês vão ter uma visão muito mais completa sobre a história do jogo do bicho. Um forte abraço a todos e eu termino o vídeo aqui. Mais uma vez, tenho que pedir o like de vocês, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho e, se possível, vire membro do nosso canal para ter conteúdos exclusivos e ajudar muito mais a gente a produzir aqui. Clique no botão valeu e faça uma doação pra gente e visite a nossa loja virtual, que vocês vão ter acesso e vão poder fazer compras aí de produtos personalizados com os temas que nós comentamos aqui e nos ajudam bastante. Forte abraço para todos, fui!